Boa tarde. Boa tarde. Em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, desejamos a todos as boas-vindas para essa jornada com a doutora Marlene e o Geraldo, que com certeza chegamos de uma maneira e retornaremos pensando de outra maneira. Agradecendo novamente a presença de vocês, solicitando que desliguem ou coloquem no silencioso os seus celulares. Gostaria de convidar para compor a mesa, ao qual já estão a doutora Marlene Nobre e o Geraldo Lemos Neto, a nossa querida Clementina Berto, presidente do Conselho Espírita da terceira região. A Dirce Nor, presidente da União Municipal Espírita de Caxias do Sul. Queremos também agradecer ao Alexandre Anete, que gentilmente vem nos brindar com essas lindas páginas musicais. Queremos agradecer também a parceria com a Livraria do Maneco, que tem nos acompanhado em nossas jornadas. Vamos, antes de apresentar e passar a palavra aos palestrantes, convidar a Clementina Berna para fazer a prece. Logo a seguir, o Alexandre Anete fará uma página musical e nós passaremos a apresentar então os palestrantes para iniciarmos os trabalhos. Então, Clementina, por favor. Então, meus irmãos, com alegria no nosso coração pela oportunidade de encontro, que é sempre um momento muito precioso nas nossas vidas. O encontro com irmãos de ideal, com pessoas numa confraternização, e com esse sentimento, então, que nós convidamos a todos para juntos nos unirmos, elevando o nosso pensamento ao Criador da vida, para que possamos juntos fazer esse eco, endereçando a Ele a nossa profunda gratidão por tanto que temos recebido, a gratidão por estarmos aqui, neste momento, e nesse momento da nossa jornada, da caminhada na Terra. Rogando a essa equipe espiritual que acompanha as atividades e que nos envolve amorosamente, que nos auxilie para que as reflexões desta tarde possam fazer eco no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vidas. Somos tão pequenos, Senhor, diante da grandeza do universo, mas somando a pequenez de cada um de nós, sabemos que com o nosso esforço podemos fazer a diferença. Que essa luz misericordiosa que derramas sobre cada um de nós a cada momento possa jorrar para que este encontro seja um encontro de almas afins a caminho da perfeição. Que assim seja. Certo dia um homem esteve, tinha um olhar mais velho que já existiu. Tinha um cantar, uma oração, louva para a mais linda canção que já se ouviu.
Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Anete. Eu gostaria de lembrá-los que, ao final da segunda parte das atividades da tarde, o Geraldo e a doutora Marlene estarão disponibilizando algumas respostas nas algumas perguntas formuladas por vocês. Então, quem quiser, pode anotar para depois, após o segundo período, então, direcionarmos a mesa. Vamos convidar, então, a doutora Marlene Nobre, ela que é médica ginecologista, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, autora de diversos livros espíritas, entre tantos como Nossa Vida no Além, A Luz do Eterno Recomeço, A Alma da Matéria, O Dom da Mediunidade e Não Será em 2012. Ela é conferencista nacional e internacional, organizadora de congressos nacionais e a níveis internacionais, tendo trabalhado com Chico Xavier mais estreitamente de 59 a 1962, mas tendo sempre um contato direto e estreito com Chico até a sua desencarnação. E em São Paulo, além das atividades da AMP, ela participa ativamente do Grupo Espírita Caetano Schutter. Então, convido a doutora Marlene para que inicie então os trabalhos da tarde. Convido o pessoal da mesa, por favor. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que eu volto ao Sul, uma região tão querida ao nosso coração. Abraço a todos que aqui vieram nos trazer o estímulo da presença e da troca de ideias. E quero cumprimentar em especial nossas duas irmãs, Clementina Berno e Dias Sinor, que tão gentilmente vieram ao nosso seminário, e pedir a elas que transmitam, por favor, aos nossos irmãos da FEBS o nosso abraço carinhoso e com os nossos votos de que a FEBS continue a ser esse colosso na divulgação do Espiritismo, como tem sido até agora, e principalmente espalhando, vivenciando os princípios cristãos espíritas. Nosso abraço a Elizabeth e a todos os nossos companheiros da FEBS. Muito obrigada pela presença. Meus amigos, nossas reuniões são festas do coração. Mas especialmente hoje, nós teremos uma festa do coração, mas que nos traz, de uma certa forma, motivos para pensar no futuro e, principalmente, muita responsabilidade. Para falar de assunto grave, como seja a transição, nós escolhemos especialmente textos de Allan Kardec, Emmanuel e Chico Xavier.
E acreditamos que há muita meditação a fazermos para descobrirmos quais os verdadeiros atos, as verdadeiras ações que devemos ter, especialmente no preparo do futuro. E iniciamos colocando nosso Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 18. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Ambas as interpretações são errôneas. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Aprendemos, então, com Allan Kardec, a utilizar a informação dos espíritos sobre as leis de destruição. Porque aqui ele nos relembra, em especial, que são leis da natureza, as leis da destruição, tais quais nós sabemos e aprendemos através de O Livro dos Espíritos. Quando a humanidade está madura, diz Allan Kardec, para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Então nós vemos que, segundo Kardec, e ainda prosseguindo com ele, os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Por tudo que está acontecendo no século XXI, na nossa época, podemos concluir que Kardec tem absoluta razão. Quer dizer, avançamos do ponto de vista das ciências, das artes, temos muito maior bem-estar material, mas ainda não conseguimos a fraternidade, a solidariedade, que devem ser apanágios dos nossos corações, se quisermos viver uma vida espiritual mais em plenitude. E prossegue Kardec. Já não é somente de desenvolver a inteligência,
ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Destaquemos bem. É Kardec falando no século XIX, no capítulo 18 de A Gênese. E ele está nos dizendo que é preciso destruir tudo o que superexcite em nós o egoísmo e o orgulho. Ele previa, portanto, que o nosso desvio da meta principal seria tão grande que talvez fosse necessária uma destruição em larga escala. Tal período em que doravante vão entrar, prestemos bem atenção nessas palavras, século XIX, tal período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Então, o Espiritismo praticamente veio para dar o start, o início da grande transformação, por tudo aquilo que estamos vendo aqui. O período que vamos entrar marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Entramos, porém, portanto, numa fase de maturidade, segundo ele. Ela podia, pois, ser prevista, a fase, e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a uma doutrina ou a um povo, a uma raça. O codificador está falando sobre a abrangência da destruição ou a abrangência da renovação pela qual o mundo passaria. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Utilizamos no subtítulo do nosso livro, o que Kardec denominou Velho Mundo. E ainda prossegue: o velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como o estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Tudo no capítulo 18 de A Gênese. E agora, uma comunicação importante do Espírito a Ragô. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo,
Aqui ele volta ao livro dos Espíritos e à lei de destruição, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. O engenheiro e grande transformador de Paris, Arago, é quem traz essa mensagem também no capítulo 18 de A Gênese. Vemos assim que a transformação não estará de modo algum restrita ou estará transformada, né, por nós, que simplesmente será uma transformação parcial. Ele está nos dizendo que tudo aquilo que nós imaginamos como sendo geral, uma transformação abrangente, é que realmente ocorrerá na Terra. Bem, para verificarmos melhor a questão da evolução planetária, convém nos reportarmos agora a informações que os maias trouxeram. Pelo que temos lido das profecias maias, nós não encontramos aí nenhuma referência a grandes cataclismos. No entanto, eles trouxeram-nos uma ideia muito especial de que no dia 21 de 12 de 2012 nós teríamos uma grande mudança planetária, inclusive pela mudança da batida da galáxia. Mas vejamos bem o que eles nos trazem, que há uma evolução da consciência humana, segundo eles, a cada 26 mil anos. O que se aproxima muito de 25.920 anos, que é a precessão dos equinócios para os astrônomos. Os maias dividiram cada era em 5.200 anos. E essa última, de 26 mil anos, eles dizem que termina em 21 de dezembro de 2012. O que eles tinham como certo é que haveria mais energia do Sol e do centro da galáxia. Um maior nível de energia vital. E que, através desse reposicionamento mental nosso, a partir dessas influências, nós poderíamos enxergar mais. Nós viveríamos com menos mentiras. Nós nos livraríamos do medo e nós compreenderíamos o real significado do amor. Eles tinham, portanto, como certo que haveria essa transformação, mas nos falavam de algo importante para o ser humano, que é viver dentro da realidade do amor. Nós podemos comparar o que eles disseram ao que Emmanuel nos trouxe através do Chico, numa entrevista em 1954, quando Emmanuel ditou a Chico Xavier as respostas para o grupo que os visitava em Pedro Leopoldo. Essa entrevista foi publicada pela revista da Boa Vontade. Bem, Emmanuel diz que a cada 260 mil anos a Terra tem áreas ou períodos de atividade e de repouso. Que ele poderia nos dizer que numa fase, num período de 60 mil a 64 mil anos, houve uma reorganização da nossa vida planetária, dentro desses 260 mil anos que estamos vivendo ultimamente. Ele nos dá conhecimento de duas raças iniciais a cada 28 mil anos.
ele diz que essas duas raças que passaram depois de um ciclo de 28 mil anos, não deixaram traços, ou deixaram traços que se perderam ao longo do tempo por causa do seu primitivismo. A comunicação praticamente não existia. O que nos diz mais o benfeitor Emmanuel? Após as duas primeiras, houve o domínio da raça lemuriana. Aquelas duas mais primitivas passaram, cada uma com 28 mil anos. Iniciou-se então a raça lemuriana. E depois de 28 mil anos, houve o desaparecimento dessa raça. Depois da lemuriana surgiu a raça atlântida, que teve também 28 mil anos como período vital. E ele confirma para a caravana que esteve em Pedro Leopoldo, pedindo orientação dele, que há 37 mil anos a Atlântida submergiu. Mas ele disse que algumas ilhas haviam ficado e que essas ilhas submergiram há 9 mil, 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. O que nos leva a supor que essas ilhas submergiram há 12.500 anos, mais ou menos. Ainda Emmanuel, através dessa entrevista, dizendo que a inteligência do mundo elevou-se de maneira considerável depois das raças lemuriana e atlântida, mas que entrou em um outro período, o da raça adâmica ou a raça ariana. Essa raça ariana já está vivendo os seus últimos momentos de ciclo evolutivo. E aí que há uma grande coincidência com o que nos dizem os mares. Essa entrevista, como eu disse, foi peculiar, foi muito interessante, porque foi dada como uma psicofonia, ou melhor, foi ditada pelo espírito de Emmanuel às perguntas feitas pela caravana de Curitiba. E é Emmanuel quem nos diz, em A Caminho da Luz, são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Isso ele escreveu em 1938, quando ele ainda pensava que o ano 2000 seria a data definitiva da transformação do nosso planeta. O que iria se modificar a partir de acontecimentos que se deram posteriormente. E ainda Emmanuel, quem nos traz, relembrando então a entrevista dele de Pedro Leopoldo, toda essa eclosão de notícias, de mensagens, de avisos da vida espiritual, deve significar para o homem domiciliado na terra do presente século a urgência do aproveitamento das lições de Jesus. Nós consideramos esse aviso muitíssimo importante, sobretudo para nós, que hoje estamos nos últimos momentos da transição planetária.
é preciso que nós tenhamos em mente que há urgência do aproveitamento das lições de Jesus em nossas vidas. E ainda prossegue. Elas devem ser apreciadas em si mesmas e examinadas igualmente no exemplo e no ensinamento de todos aqueles que, em variados setores culturais, políticos e filosóficos do globo, traduzem-lhe a vontade divina, que na essência é sempre a nossa jornada para o supremo bem. É uma advertência importante de Emmanuel e que nós lembramos em nosso livro, porque comumente as pessoas preferem enquistar-se no medo, no desespero, quando na verdade nosso benfeitor nos trouxe o caminho correto. Nós temos mais do que nunca de considerar com a urgência necessária o nosso aproveitamento das lições de Jesus, como veremos ao longo da nossa fala e do Geraldinho. Quais são, então, as recomendações do benfeitor? Interesse mais efetivo para a fixação de valores morais em nossa personalidade terrena, de conformidade com os padrões estabelecidos no Evangelho de nosso Divino Mestre. Quer dizer que ele, ainda uma vez, enfatiza que nós precisamos adequar a nossa conduta aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Houve uma mudança na data prevista em A Caminho da Luz. E nós dissecaremos melhor isso, aprendendo um pouco mais sobre as profecias e aquilo que estamos vivenciando no momento presente. Diz a profecia de Daniel: um rei carregado de crueldade e demônio. O seu poder crescerá, todavia, de modo algum por ele mesmo. Causará extraordinárias devastações. Será bem sucedido em suas empresas. Exterminará os poderosos e o povo dos santos. Graças à habilidade, fará triunfar a perfídia. O coração dele enchará de orgulho e levará à morte muita gente por traição. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será esmagado sem intervenção de mão humana. Por que nós trazemos essa observação do profeta Daniel? Porque Jesus confirma o grande dia de tribulação e que foi uma das profecias de Daniel. Outra coisa, nós trazemos isso para que a gente medite um pouco mais nas profecias, que não são da nossa era, mas de todos os tempos. E a questão aqui é essa. Daniel ficou doente após a visão do futuro e dizem os textos bíblicos que ele ficou enfermo por mais de uma semana. Bem, agora nós vamos diretamente falar sobre o sermão profético. Se nós quisermos orientação sobre os tempos que estamos vivendo agora, não precisam recorrer aos profetas. É preciso que a gente vá diretamente ao Cristo. Está tudo dito no sermão profético. E quem relata esse sermão? Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. O Mestre Jesus
conversava naturalmente com os discípulos em frente ao templo de Jerusalém. E nessa conversa ele tinha dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, referindo-se ao templo. E de fato, no ano 70 da nossa era, o imperador Tito destruiu o templo de Jerusalém. O que mais tem no sermão profético? E a vez de ouvir falar de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversos lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Mateus 24, versículos 6 e 8. Porque naqueles dias serão de tribulação. Ele utiliza a grande tribulação do profeta Daniel. Tal qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus, feita até agora, nem haverá jamais. Somente por amor dos escolhidos, esses dias serão abreviados. E isto está claramente a dizer que nunca houve essa devastação e também no futuro jamais haverá. O que é uma grande esperança para todos nós. Mas que há futuro porque ficarão aqueles que se adequarem aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a grande tribulação é um acontecimento previsto pelo profeta Daniel e que Jesus confirmava naquele momento, conforme se lê em Mateus e Marcos. Mas temos também uma parte da descrição de Lucas. Mas quando virdes os exércitos cercarem Jerusalém, então sabei que está próxima a sua desolação. Capítulo 21, versículo 20. Voltemos um pouco para João e para o Apocalipse. Fala ele na grande batalha do Armagedon, que aí se travará sob o comando de Gog e Magog, que são dois espíritos trevosos, que estarão dirigindo o movimento contrário à renovação. E a visão final do Apocalipse é a de Jerusalém libertada. Por amor dos escolhidos, a grande tribulação será abreviada. Mas uma resposta esperançosa para todos nós. Acredito que esses textos, eles são suficientemente claros e que a nossa interpretação só pode ser uma, a de que o nosso Mestre Jesus nos falou sobre o final dos tempos, sobre esses últimos momentos que estamos vivendo no século XXI. É ainda Emmanuel quem diz: muito breve o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Ao lado das informações que poderiam ser até assustadoras, os benfeitores nos falam de um futuro de renovação, de transformação, de alegria e de prosperidade espiritual. Nós estamos, portanto, vivendo a 1/10 hora de que fala o Apocalipse, ou a hora derradeira, ou mesmo
a chamada última hora. Neste instante, eu faço uma pausa na minha fala, porque o nosso irmão Geraldinho Lemos vai continuar e certamente trará para todos vocês as informações ou as profecias, ou, se quisermos mesmo, o relato de uma reunião que ocorreu na esfera terrestre, sob a supervisão do Cristo, ou tendo o Cristo como aquele que recebeu a todos. Então, nós vamos ter mais diretamente agora, a partir do relato de Geraldinho, aquilo que Chico disse a ele sobre 2012, 2019, mas sobretudo nesse período grave que estamos vivendo agora. Muito obrigada. Dando prosseguimento, nós vamos convidar o Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho. Geraldo Lemos Neto é mineiro de Belo Horizonte, de família espírita, nascido em 1962. Conheceu a doutrina espírita desde muito jovem, ingressando no movimento espírita pela influência de sua família materna, a família Machado de Pedro Leopoldo, contemporânea de Chico Xavier em sua cidade natal. Participa regularmente de palestras, seminários e congressos espíritas pelo Brasil e exterior. Como médium e psicógrafo, publicou o romance Inácio de Antioquia e o livro Léstia de Luz. Em Belo Horizonte, coordena o grupo de estudos e participa das atividades do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Em Pedro Leopoldo, Geraldinho preside a Fundação Cultural Chico Xavier, a Casa de Chico Xavier, e a Vinha de Luz Editora. Geraldinho conheceu Chico em 1981, mantendo com ele uma estreita amizade por 21 anos. Que continua com certeza nessa dimensão que Chico está. Então, Geraldinho, por favor. Pesados irmãos, queridas irmãs, Jesus nos abençoe. Eu faço minhas também as palavras de nossa querida Marlene, a nossa alegria de estar aqui na Serra Gaúcha, conhecendo o trabalho de vocês e recebendo esse carinho todo que nos encanta e nos comove muito. Especialmente o nosso muito obrigado ao Vitório e a Samira, que com tanta bondade nos receberam aqui em Caxias e também em Bento Gonçalves. A nossa tarefa de hoje é falar um pouco mais sobre o que Chico Xavier e o que os benfeitores espirituais têm nos encaminhado acerca da transição. Inicialmente, eu gostaria de lembrar um trecho que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 17 a 18, que relembra o trecho do profeta Joel sobre os últimos tempos. E ele diz assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, um dos selos do movimento da transformação planetária, do chamado fim dos tempos
de expiações e de provas, e, portanto, o início do novo tempo de regeneração é a presença da mediunidade. A mediunidade, em sua amplitude, ela, a partir do século XIX, comparece com